Bom, pessoal, peço que todos deixem os microfones desligados para não atrapalhar a apresentação do colega. Vocês têm de 5 a 8 minutos para realizar a apresentação. Quando tiver 5 minutos de apresentação, nós vamos sinalizar que apenas restam 3 minutos. A nossa avaliadora de hoje à tarde é a Ana Carolina. Ela está aí, queria que ela se apresentasse. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Carolina. Eu sou mestranda, eu sou enfermeira e mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E vou estar com vocês hoje à tarde, trocando conhecimentos. Espero que seja bem proveitoso. Então, dando seguimento aos nossos trabalhos, o primeiro trabalho é o trabalho do Código 67, intitulado de Aplicações das Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária à Saúde, uma revisão literária. Pode começar. Só um minuto, tá? Compartilhar. Só um minuto. Vocês estão vendo os slides? Não, né? Apresentar. Estávamos, mas saiu. Desculpa. Eu não usei. Deixa eu botar aqui, só um minuto. Ok, apresentar agora. Tela inteira, não é isso? Tá dando certo? Agora, tá indo. Pronto. Vocês estão vendo os slides? Sim, estamos. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Joseilda Jorge de Souza, eu sou graduanda em... Só um minuto. Vai dar não. Pare, pode pedir para ele parar. Agora. Desculpa, porque um rapaz ia deixar um negócio aqui. Não pode não ligar, viu? Boa tarde, desculpa. Meu nome é Joseilda Jorge de Souza, eu sou graduanda em enfermagem na Faculdade de Ciências e Tecnologia de Natal. Eu vou falar sobre a aplicação das práticas integrativas e complementares na atenção primária à saúde, uma revisão literária. A história da saúde pública no Brasil, ela é marcada por sucessivas ações e reformas, envolvendo manifestações bem expressivas, com destaque para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, onde ela vem buscar uma reforma sanitária, uma melhoria nos serviços oferecidos, serviços de saúde, e após a criação do SUS, em 1988, onde a saúde é tida como um direito de todos e um dever do Estado. E buscando melhorias nos serviços, descentralização, a universalidade de serviços, a equidade nos serviços e a integralidade. Em 2006, o Ministério da Saúde, ele, através da portaria 971, ele implantou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, tendo o foco de garantir essa prevenção, a promoção e a recuperação, a diminuição de agravos da saúde desses indivíduos, através de um olhar diferente, de um cuidado humanizado, se opondo ao modelo vigente, que é o biomédico, né? Tendo um olhar holístico, né? Então, vem fortalecer a participação popular na implementação das PICs nesse serviço de saúde.
Antes da política nacional, os profissionais da saúde, eles já aplicavam as práticas integrativas no serviço, né? Então, daí veio a necessidade da implementação da prática integrativa, e em 2007 veio a necessidade de incluir outros tipos de práticas integrativas. Então, são ao todo 29 práticas integrativas oferecidas em mais de 17 mil estabelecimentos. As práticas, elas estão disponíveis para a comunidade, correspondendo a 78%, corresponde justamente na atenção primária à saúde, onde ele vem reconhecer o pluralismo terapêutico, a resolutividade que traz consigo as práticas integrativas na atenção primária, a interação entre a comunidade e a família, trazendo eles para os serviços da atenção primária, onde é a porta de entrada dos serviços oferecidos pelo SUS, certo? Interagindo assim num cuidado integral, num cuidado de uma atenção com um olhar holístico. Segundo Dalman e Heidman, eles mencionam o quanto é necessário e imprescindível a inserção dessas práticas integrativas na atenção primária da saúde, onde ele vem trazer a interação desse usuário, a responsabilidade que esse usuário tem no seu processo de saúde-doença, de forma consciente, autoconsciência, autorresponsabilidade, autorresponsabilidade, onde ele vai se responsabilizar e poder escolher, tem várias práticas que ele possa escolher para que ele cuide da sua saúde, né, autonomia, desculpa, era essa palavra que eu estava procurando, a autonomia no seu tratamento, né, no processo de saúde e doença, de uma forma integral, de uma forma holística, né, dentro da realidade social de cada um, onde vem nos mostrar equidade no serviço oferecido. Com isso, o nosso objetivo é analisar, através dessa literatura, a implantação das práticas integrativas e complementares na atenção primária e sua aplicabilidade através das PICs, na promoção, na prevenção, na recuperação, na diminuição de agravos dos usuários na atenção primária. Trata-se de uma metodologia, de uma revisão. Licença, Joseilda, você tem 2 minutos. Nossa, uma visão integrativa, com base de dados na Medline, tá? Lilacs e BNDEF, com descritores terapias complementares, foram 61 artigos, 10 compuseram a amostra final, incluídos os publicados com menos de 5 anos em português ou inglês, e vou passar, desculpa. Foi demonstrado os resultados que as PICs, eles melhoram a qualidade de vida do usuário, ele traz a maior interação desses profissionais de saúde no acolhimento, numa humanização do acolhimento, no atendimento deles, e através desse atendimento das práticas, eles melhoram a questão da qualidade de vida desses usuários, diminuindo o número de medicações alopáticas e a necessidade e também, diminui a frequência de transtornos mentais, como depressão, que é ansiedade, que existem, né, nesses usuários. Então, ele melhora psicologicamente, ele melhora, tem um olhar biopsicológico. Então, demonstrado através das fontes literárias que as PICs, elas são excelentes estratégias, ela tem uma resolutividade muito grande, ela promove uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, ela traz as PICs como uma forma de melhorar o serviço oferecido, no envolvimento dos profissionais de saúde, dos gestores, mas ainda há necessidade de uma atenção melhor para que essas práticas, elas sejam realmente implementadas no serviço, com eficácia. Tá aí as referências utilizadas. Obrigada.
Caso a Ana Carolina queira fazer alguma consideração. Eu queria parabenizar a Joseida pela apresentação dela. Realmente foi bem explicativa, ela conseguiu trazer os principais pontos do resumo, quando a gente lê e vê a apresentação dela. E eu queria saber o que foi que motivou ela a estudar mais sobre as PICs. Se foi alguma disciplina, se foi a prática, o que foi que motivou? Que acabou que depois do tempo você pulou um pouquinho a metodologia, eu acho que ficou mais... Eu fiz o curso de técnico de práticas integrativas na UFRN, foi a última turma, né, e assim, eu fiquei apaixonada pelas práticas. Eu tive, antes de ingressar, eu tive uma professora, que ela, Tassiana, ela me trouxe esse mundo das práticas integrativas, essa alternativa esse mundo, né, que as práticas integrativas, ela é um mundo, e eu me apaixonei. Como é vasto, são inúmeras, né, são 29, as que o SUS traz, entre outras coisas, aí o pessoal está na batalha de ter maior, porque não adianta só ter a prática integrativa, a política nacional, ela precisa ser efetiva, precisa de um espaço, então ela tem, eu estava assim, aperreada, meu Deus, em 8 minutos eu não vou conseguir passar, porque é um mundo grande, então é um tratamento, uma terapia complementar, que ela vem modificar tudo em você, ela não vai somente na patologia, ela vai justamente tratar você como um todo, e em todas as suas especificidades, e ela traz uma melhora, ela traz uma cura, ela traz uma complementação que você muda a sua forma de você olhar a saúde, você olha para si, você tem autonomia sobre ela, você tem responsabilidade sobre essa, isso repercute na sua saúde, e repercute também falando em gastos de saúde, onde eu vou poder me tratar junto com isso, e, tipo assim, eu não vou precisar ir para média e alta complexidade, em muitos casos, ele trabalha ativamente na prevenção, ele consegue envolver a família, envolver a comunidade, isso é muito importante, eu tendo responsabilidade por mim, e eu vou acarretar melhorias para todo mundo, né, para o sistema em si, o sistema de saúde. Então, é uma coisa que eu amo. Eu gosto muito de Lian Kun, para mim é uma prática corporal maravilhosa, e eu pretendo trabalhar com isso. Obrigada. Muito obrigada, viu? Gratidão. Bom, pessoal, dando seguimento às nossas apresentações, o próximo trabalho é a utilização da musicoterapia e aromaterapia no CAPS, um relato de experiência. Alguém desse trabalho aí? Boa tarde. Oi? Boa tarde. Boa tarde. É que a gente recebeu 2 e-mails. Eu até mandei mensagem, acredito que para você, Aline, perguntando sobre qual seria o cronograma para a gente seguir. Nós entramos na sala do segundo e-mail e a gente não estava conseguindo entrar. Nem eu e nem a pessoa desse trabalho. Ah, sim, entendi. Mas agora deu certo? Não, a gente não consegue entrar na outra sala, que seria para a gente apresentar agora, às 14. O meu seria às 14h30. Você pode confirmar Não, qual é o título do seu trabalho? a utilização o brinquedo terapêutico e a contribuição para a graduação em enfermagem? Você está aqui nessa sala? Tô? Isso. Pois é, porque a gente recebeu 2 e-mails com salas diferentes. É porque, assim, todos os e-mails de todos os autores e coautores receberam e-mail, certo? Se você foi a autora principal de um e coautora de outro, você provavelmente deve ter recebido 2 e-mails
com salas diferentes. Provavelmente a dificuldade tenha sido aí, entende? Não, querida, você não entendeu, mas tudo bem. Eu vou apresentar às 14h32. Só um instante. Isso, 14h32. Tudo Boa bem. tarde, eu sou a Obrigada. Evelyn. A minha apresentação era agora às 4h08, só que aconteceu a mesma coisa dessa minha amiga que divide o trabalho comigo. A gente estava em outra sala, que foi a do e-mail da nossa autoria mesmo. E agora, como vai ficar? Não, vocês chegaram a tempo. Ah, foi? Que Foi ótimo, sim. então. Você é o próximo agora. Pode começar. Tá bom. Já? Vou botar a apresentação. Tá aparecendo? Tá aparecendo sim. Sou discente de enfermagem do 5º semestre da Universidade Federal do Pará. Meu trabalho ele tem como título a utilização da musicoterapia e aromaterapia no CAPES, um relato de experiência. Ele é composto por mim, Evelyn Mello, pela discente Tamile Dias, pela Jennifer Martins, pela Beatriz da Silva, pela Emily Borges e orientado pela doutora Aline Macedo de Queiroz. Introduzindo brevemente a temática, a musicoterapia e a aromaterapia são práticas integrativas e complementares, PICs, regulamentadas pela Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Bom, e o que são essas práticas? As PICs, elas são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças, como a depressão e a hipertensão. Atualmente, o Sistema Único de Saúde ele oferece de forma totalmente gratuita e integral 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares. E dentre elas está a musicoterapia e a aromaterapia. Elas são ofertadas principalmente pela porta de entrada do SUS, que é a atenção primária, mas elas também permeiam pela média e pela alta complexidade. Evidências científicas têm mostrado o benefício do tratamento integrado entre a medicina convencional e essas práticas integrativas, justamente porque as PICs elas não substituem o tratamento convencional, né? Mas elas funcionam como um adicional, promovendo mais conforto físico, mental, espiritual e energético a esse paciente, a esse usuário. A musicoterapia ela é considerada uma prática que utiliza a música e os seus elementos, como o ritmo, o arranjo, a melodia, com o objetivo terapêutico. Então, ele funciona como uma ferramenta que proporciona maior humanização no cuidado para distúrbios psicossomáticos. Então, falando um pouco da aromaterapia, ela baseia-se na prescriçêutica, que são administradas por via dérmica ou olfativa, visando a promoção da saúde física e mental. É bem interessante porque ela é bastante completa, assim como também atua no mental, no espiritual. Então, ela guia diversos aromas e eles atualmente para diminuição dos sintomas ansiosos. Quanto ao relato da experiência, trata-se do relato das vivências de acadêmicas de enfermagem durante a prática da saúde mental realizada em um centro de atenção psicossocial
utilizando as duas PICs. Então, inicialmente, foi realizada a utilização dos aromas para estimular o relaxamento, além de promover o acolhimento aos usuários e auxiliar na redução dos sintomas ansiosos. Então, inicialmente, nós oferecemos aos usuários 3 tipos de aromas diferentes, no qual a gente disse para eles colocarem uma pequena quantidade, assim, na camisa, para eles conseguirem sentir o cheiro do aroma durante toda a nossa dinâmica. Então, esse foi o primeiro passo. Em seguida, nós fizemos a realização da roda de conversa e a dinâmica com o uso da música, que foi da seguinte forma. Nós dividimos eles em 2 equipes, entre os usuários, nós acadêmicas e também os profissionais do CAPES, para promover assim, um ambiente de maior integração. Então, a gente dividiu em 2 times, e um time tinha que falar uma palavra que representasse um sentimento bom. Já o time oposto, ele tinha que escolher uma música que estivesse essa palavra. Então, funcionava assim, um falava uma palavra e o outro time tinha que cantar. E quem acertasse o maior número de músicas ganhava a nossa dinâmica. Então, inicialmente, eles estavam assim, recuados, meio receiosos, mas a gente conseguiu envolver todos os usuários e foi assim, uma dinâmica bem divertida. Foi bem proveitosa, tanto para os usuários quanto para nós, acadêmicas. Então, a gente conseguiu, com a atividade, promover a maior integração do grupo. A gente estimulou a participação e a expressão dos seus sentimentos e afetos. Então, a atividade, segundo o que a gente pôde observar nos usuários, ela promoveu a melhora do humor, assim como a diminuição dos sintomas ansiosos. As considerações finais. As práticas integrativas e complementares, elas proporcionam aos usuários sensação de bem-estar e compartilhamento das emoções. Já as acadêmicas, Evelyn, não estamos conseguindo. Significativa e essencial na formação para o cuidado integral e para a compreensão de novas possibilidades do fazer profissional, para além da medicalização da vida. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada pela atenção de todos. Foi isso. Deu certo. Oi? Caso a Ana Carolina queira fazer alguma consideração. Eu quero. Saiu no finalzinho, mas deu para entender. Eu queria parabenizar a Evelyn também pelo trabalho, foi muito disposto. Foi muito certo. Eu queria só perguntar se esse trabalho ele é continuado, é uma disciplina, é um projeto de extensão ou foi apenas pontual? Se vocês mantêm ele continuamente ou se foi um projeto pontual com o CAPES? Pode repetir a pergunta, por favor? Se esse projeto, esse relato de experiência, ele é apenas pontual no CAPES ou é um projeto de extensão, é uma disciplina? Você trabalha com ele de forma continuada ou foi mais pontual mesmo? Foi mais pontual, foi a partir da nossa prática, né, da matéria de saúde mental do nosso curso, em que a gente realizou isso com eles, mas foi isso. Tá certo, foi muito bem exposto, viu? Meus parabéns, Evelyn. Obrigada. Dando seguimento, o próximo trabalho é intitulado como Caracterização do perfil das internações por insuficiência renal no Brasil.
Aline, tem como passar minha apresentação, por favor? Yasmin vai passar. Yasmin? Obrigada. Colocando aqui. Aline, dá para me ouvir bem? Só me confirma, por favor. Tá, tô ouvindo bem você. Tá, obrigada. Boa tarde a todos. Me chamo Isabel. Sou graduanda do curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente estou no 8º período. O trabalho que trago para vocês intitulado Caracterização do perfil das internações por insuficiência renal no Brasil, que foi orientado pela professora doutora Ana Elza Oliveira de Mendonça. Pode passar. Entende-se que a insuficiência renal ela é uma síndrome clínica caracterizada pelo descréscimo da função renal, com acúmulo de metabólitos e eletrólitos no organismo. A insuficiência renal ela pode ser subdividida com a insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica. Isso vai depender do tempo de desenvolvimento da doença. No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas apresentam algum grau de insuficiência renal e a incidência anual da doença ela oscila em torno de 8%, caracterizando-se como um grave problema de saúde pública. Segundo a literatura, as principais causas de internação por insuficiência renal que eu encontrei foi sepse, choque séptico, doenças respiratórias e cardiovasculares. Pode passar. Com isso, nosso objetivo foi de analisar as características do perfil das internações por insuficiência renal no Brasil. Pode passar. A metodologia ela trata-se de um estudo ecológico que foi realizado no mês de julho de 2020. As informações elas foram coletadas no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde e o período da coleta dos dados foi de 2015 a 2019. A análise foi análise descritiva e as variáveis que nós analisamos foi a região, faixa etária, sexo e etnia. Pode passar. Aqui trouxemos um recorte da primeira tabela, que fala sobre a distribuição dos dados de internações por ano segundo região no Brasil, entre o ano de 2014 e o ano de 2019. Vocês podem observar que de 2014 a 2018 houve um aumento no número na notificação dessas internações. Já em 2018 para 2019 houve uma pequena queda. Esse aumento de 2014 a 2018, a gente pôde observar que foi de 14 vezes o número dessas internações. E essa queda que teve de 2018 a 2019 foi de 2%. Em relação à região, observamos que a região sudeste ela apresentou a maior predominância, representando 45,6% dessas internações. E a região que teve a menor foi a região norte, com 6%. Pode passar. Aqui a gente trouxe apenas os resultados, não trouxemos as tabelas, senão vai ficar muito extensa a apresentação. Em relação à faixa etária, podemos observar que 22,3% eram idosos entre 60 a 69 anos, o sexo masculino ele predominou com 56,8%, e a etnia que se destacou foi a branca, com 36%. Sabemos que os rins, eles são órgãos que são mais afetados pelo processo de envelhecimento, né? Onde que a taxa de filtração glomerular vai declinar com o aumento da idade. Então, a gente pode justificar que o número de pessoas idosas acometidas é devido a isso, ao envelhecimento. Pode passar. Consideramos que a alta taxa de internações por insuficiência renal, ela, sim, evidencia um problema de saúde pública, e esses resultados, eles podem fornecer subsídios para a formulação de medidas de prevenção e assistência em saúde eficazes na busca pela diminuição dos índices de internações. E o próximo slide é só mostrando as referências que nós utilizamos. Obrigada, desculpa qualquer coisa aí.
Ana Carolina. Meus parabéns, Isabel, também pela apresentação. Obrigada. Eu queria perguntar por que vocês optaram pelo recorte de tempo? Foi pela quantidade de resultados? Foi pelo quê que vocês optaram de 2015 a 2019? Por ser mais recente também e para poder melhor avaliar esses dados, né, já que se tratava-se de um resumo. Sim, o estudo foi feito para essa apresentação. Certo. Tá bom, então. Obrigada. O próximo trabalho é intitulado como Evidências Atuais sobre o benefício da amamentação em tempos de Covid-19. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Estamos sim. A tela está compartilhada? Tá sim. Certo. Boa tarde a todos. Irei apresentar um trabalho intitulado Evidências Atuais sobre o benefício da amamentação em tempos de Covid. Sou Joana Caroline, enfermeira pelo Centro Universitário Unifacex. A Covid-19 ela é uma infecção humana causada pelo SARS-CoV-2 e o seu contágio dá-se principalmente pelas secreções respiratórias, por fomites e também por aerosol. Quando você toca uma superfície contaminada e em seguida toca as áreas de mucosa, como boca, nariz, olhos, também há um grande potencial de contaminação. A sua apresentação dá-se de forma leve e até mesmo assintomática em alguns casos, porém em outros casos tem uma apresentação mais grave que pode levar até o choque séptico e a falência respiratória. Todavia, ainda não se sabe ao certo sobre essa infecção na população neonatal e infantil. As informações ainda são bem limitadas em relação a essa população. E, nesse contexto, a amamentação entra como um fator protetor contra morbidades e também a morte pós-neonatal e durante toda a infância da criança. Então, os estudos estão em busca de sanar essas dúvidas em relação a esses benefícios da amamentação. A justificação do nosso trabalho se dá para investigar o que há publicado a respeito da amamentação em tempos de Covid-19 e, dessa forma, contribuir para divulgar as atuais recomendações sobre o aleitamento materno durante a pandemia. O nosso objetivo geral é apresentar as recomendações para a equipe multiprofissional de como atuar durante a amamentação em situações de risco iminente de transmissão do SARS-CoV-2 e o específico é compreender os benefícios da amamentação durante a pandemia do novo coronavírus. O nosso percurso metodológico. A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa, os descritores utilizados foi aleitamento materno, gravidez e infecção por coronavírus. A busca dos estudos foram feitas nas bases de dados Cielo e Lilacs, que estão indexadas à Biblioteca Virtual em Saúde. O período da pesquisa foi de julho e agosto de 2020, onde obtivemos 15 estudos para avaliação, porém só 6 atenderam ao objetivo da pesquisa. Adotamos como critérios de inclusão, estudos em língua portuguesa e com relação ao tema proposto, e de exclusão, os estudos não disponíveis gratuitamente e duplicados. O resultado nos trouxe que ainda há uma questão a ser sanada e os estudos estão em busca de sanar essa dúvida, que se é possível transmitir o vírus ao bebê ou o feto durante a gravidez ao parto. Pois, até o momento, nenhuma criança que nasceu de mães que testou positivo para o coronavírus testaram positivo posteriormente. E até mesmo não foi encontrado, até então, nenhum vírus nas amostras de leite materno e também do líquido amniótico.
o que nos leva a acreditar que não há a transmissão vertical no caso dessa doença. O leite materno ele é considerado a melhor fonte de nutrição para os bebês e, por esse motivo, tanto o Ministério da Saúde como a Organização Mundial da Saúde estão recomendando o mantimento da amamentação. Não foi recomendado a suspensão, tendo em vista todos os benefícios que ele traz para a infância, que reflete também na vida adulta. Ela continua sendo recomendada e deve ser respeitado o desejo de amamentar da mãe e a estabilidade clínica. Então, essa mulher será avaliada se ela realmente tem o interesse de amamentar e se o seu quadro clínico permite. Ela estando apta, deve ser acompanhada por uma equipe multiprofissional, né, durante todo o processo e seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde de prevenção, tanto a mãe quanto os familiares, as pessoas que forem prestar cuidados direto a essa mulher e ao seu filho. Dentro desse contexto, tem um profissional que é primordial, que é o enfermeiro, e vale destacar o seu papel de atuação, que cabe a ele orientar sobre a ordenha do leite materno e como fornecer de forma segura para a criança. Ele deve estimular o início e ou manutenção da amamentação. Ele favorece que a mãe e o bebê permaneçam juntos em alojamento conjunto, ou seja, não deve haver a separação do binômio. E ele também promove o contato pele a pele, que é primordial para que a mulher forme o vínculo com o seu filho e também é bom para o desenvolvimento emocional da criança. Por fim, concluímos que a amamentação ela é benéfica para o binômio mãe-bebê, pois para a mulher ela contribui com a redução do câncer de mama e também dos ovários, e para a criança tem uma boa contribui diretamente para a formação da cavidade oral, para o desenvolvimento cognitivo, entre outros benefícios. Quando se trata da suspensão, em alguns casos que realmente é pontual e é necessário, deve-se avaliar os riscos de morbidade e mortalidade infantil e também o uso inapropriado de fórmulas artificiais, que é algo que vem sendo estudado para que realmente seja colocado, seja usado somente em casos que realmente forem necessários. A importância do aleitamento materno contra doenças infecciosas, como ele protege a criança de doenças infecciosas, de doenças do intestino, do trato gástrico e principalmente doenças do trato respiratório. Então, por esse motivo que os órgãos, como o Ministério da Saúde, a OPAS e a Organização Mundial da Saúde defendem tanto a manutenção da amamentação, porque os seus benefícios superam quaisquer riscos potenciais de contaminação do vírus. E o enfermeiro, ele deve ser valorizado, é imprescindível que todos se conscientizem da importância desse profissional dentro da equipe de saúde, pois a pandemia ela trouxe maior visibilidade para essa classe, porém ainda estamos na luta por valorização. Então é isso que estamos buscando. Você tem 1 minuto. Certo. Então é isso que estamos buscando diariamente, através do nosso jeito de cuidar, baseado sempre em evidências, para que a população ela venha de fato a valorizar esse profissional e também as outras classes profissionais. Essas foram as referências utilizadas. Agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma boa tarde. Ana? Parabenizar a Joana também, é um trabalho muito importante, né, nessa fase que estamos vivendo, é um tema ainda bem recente. Ela expôs bastante a motivação e a justificativa do estudo dela. Eu queria só perguntar se você tivesse que me falar de limitações do estudo. O que é que você achou quando você estava fazendo de limitação?
As limitações se dá basicamente assim, pela falta de pesquisas, né? De estudos. Como é algo muito atual, muito novo, os pesquisadores estão, sim, sempre em busca, mas ainda há poucas publicações com definições específicas sobre isso. Então, isso dificultou um pouco, o que acabou deixando, né, poucas referências. No caso, a gente teve poucos estudos por causa disso, mas ao mesmo tempo que foi bom, esses estudos, eles são bem aprofundados, então eles estão sendo pesquisados desde o início, porque como é algo que interfere diretamente, né, na saúde, na qualidade de vida das crianças, é algo que também já vem sendo pesquisado desde quando esse vírus foi descoberto. Então, são trabalhos, assim, bastante fiéis, eu diria assim, né, em relação às suas pesquisas. Certo. Obrigada, viu? Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Então, pessoal, dando continuidade, o próximo trabalho é o brinquedo terapêutico e a construção para a graduação em enfermagem, relato de experiência. Boa tarde. Boa tarde. Vou apresentar aqui. Está aparecendo? Oi? Tá aparecendo. Tá. Boa tarde, gente. O meu trabalho é intitulado O Brinquedo Terapêutico e a Contribuição para a Graduação em Enfermagem, um relato de experiência. Meu nome é Tamires da Silva Dias, sou docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Pará. Esse trabalho tem a autoria minha, da Jennifer Iris da Costa Martins, a mestre Sheila Barbosa Paranhos e a orientadora e coordenadora do projeto, Andressa Tavares Parente. Bom, o brinquedo terapêutico é um instrumento que ajuda a diminuir a ansiedade mediante procedimentos terapêuticos a serem utilizados nas crianças hospitalizadas. Bom, o brinquedo terapêutico ele é uma ferramenta estruturada que ele vem como para auxiliar a assistência de enfermagem, né, no cuidado pediátrico. Bom, para isso, essa ferramenta ela é regulamentada, ou seja, nós temos na lei a sua regulamentação. Temos o CONANDA, sob a resolução 41, de número 41, de 1995, que estabelece que a criança hospitalizada ela tem o direito de desfrutar de recursos terapêuticos disponíveis para possível cura. E o que é o brinquedo terapêutico se encaixa. Temos a Lei Federal de 21 de março de 2005, que dispõe a obrigatoriedade de instalação de brinquedoteca em unidades de saúde, e o COFEM, através da resolução 0546 de 2017, respalda o uso do brinquedo terapêutico pelo enfermeiro, afirmando a competência da equipe de enfermagem na utilização da assistência à criança e à família hospitalizada. O objetivo do meu trabalho é relatar a experiência vivenciada durante as ações do projeto de extensão à utilização do brinquedo terapêutico no cuidado cirúrgico pediátrico, na atividade curricular Enfermagem Pediátrica. Bom, o relato da experiência se dá com os graduandos discentes da atividade curricular Enfermagem Pediátrica, a partir do projeto de extensão à utilização do brinquedo terapêutico no cuidado cirúrgico pediátrico, que vem atuar em conjunto com a atividade. O processo se dá a partir da apresentação do que é o projeto Brinquedo Terapêutico, sobre a ferramenta que será utilizada para dar esse aporte para os discentes utilizarem.
A partir disso, os grupos da turma são divididos grupos da turma, e neles os discentes, divididos em subgrupos, vão para o campo de prática e reconhecem o ambiente, fazem um diagnóstico das crianças, idade, ver qual a preferência, para ver qual o melhor tipo de brinquedo terapêutico que vai se encaixar naquele público. A partir disso, depois do relato, temos a discussão teórica dos discentes com os extensionistas do projeto. A discussão de qual tipo de brinquedo terapêutico será utilizado. A partir disso, é desenvolvido o plano de ação juntamente com os discentes e os extensionistas do projeto. E é realizada a ação em conjunto novamente, e a avaliação se dá por meio tanto por parte dos extensionistas, quanto por parte dos discentes, quanto à experiência vivenciada. As considerações finais. Diante das dificuldades apresentadas, muitos discentes, eles apresentam dificuldades em compreender os benefícios da utilização do brinquedo terapêutico por ser uma ferramenta estruturada, por exigir demanda de tempo, mas, no final, em todas as avaliações, percebe-se que tanto para o paciente quanto para a formação acadêmica dos discentes, é importante a utilização dessa ferramenta. Ela deve sim ser implementada pelo enfermeiro, por ser de atribuição dele, e nós, como futuros enfermeiros e enfermeiras, devemos utilizar no cuidado para prestar uma assistência mais holística a essa criança, promovendo para que esse episódio de hospitalização não seja tão traumático quanto ele é na maioria das vezes. Essas são as minhas referências. Obrigada. E só um adentro, quem puder seguir as redes sociais do projeto. Estamos no Instagram como Brinquedo Terapêutico UFPA. Obrigada. Obrigada, Tamires, pela apresentação. Eu gostaria só de perguntar, depois dessa experiência de vocês com brinquedo, qual é a maior facilidade e dificuldade que você acha para o enfermeiro da prática implementar? Porque você falou da graduação, que é importante conhecer, e realmente nem todas as faculdades têm essa aproximação com o graduando, mas uma vez formado, qual é a maior facilidade e dificuldade que você acha de implementar lá na ponta? O enfermeiro, ele conhece a rotina da enfermaria. Ele, na maioria das vezes, ele está ali ele tem muitas atribuições, e nós sabemos quão difícil é para implementar, mas é importante que o enfermeiro tente, porque ele conhece seu público, é uma ferramenta que é nossa, que nós devemos utilizar, e acho que é isso. Apesar de tudo, eu acho que o enfermeiro ele deve procurar um momento para fazer uma ação com aquelas crianças que estão ali, que não é um processo bom para elas, e para ninguém hospitalizado, né? Mas para a criança se torna uma experiência muito mais dolorosa. Tá certo. Obrigada. Boa tarde. O próximo trabalho é intitulado como Internação por Diabetes ao longo de 5 anos em idosos residentes do estado do Rio Grande do Sul. Olá, tudo bem? Vou ligar aqui. Estão vendo a minha tela? Estamos sim. Tá, ok.
Bom, meu nome é Felipe Mendes Delpino. Eu atualmente sou doutorando em Ciências da Saúde no PPG da Enfermagem da UFPEL e também da USP. Como ela falou, o título do meu trabalho é Internação por Diabetes ao longo de 5 anos em idosos residentes no estado do Rio Grande do Sul. Só conceituando a doença, a diabetes é uma doença endócrina que é responsável por pior qualidade de vida do indivíduo, principalmente do idoso. Ela é uma doença que é uma porta de entrada para diversas doenças que têm uma gravidade maior do que ela mesmo, como doenças renais e problemas mais graves também, como doenças cardiovasculares. Então, as internações por doenças crônicas são evitáveis e sobrecarregam o sistema de saúde. Então, isso gera custos imensos que poderiam ser evitáveis através de políticas públicas que tivessem como objetivo a diminuição da prevalência de diabetes. Então, os objetivos do meu trabalho foi verificar a prevalência de internação por diabetes ao longo de 5 anos, aqui no estado do Rio Grande do Sul, em idosos. Ele é um estudo descritivo, com dados de internação, só dados que tiveram como causa principal a diabetes. Foi utilizado os dados do período de 2015 a dezembro, de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, com idosos com 60 anos ou mais de idade. Os dados são provenientes do DataSUS, que é o banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Então, nesse sentido, ele não precisa de apreciação por comitê de ética, pois são dados de domínio público, que estão acessíveis a qualquer pessoa e não tem informações pessoais desses indivíduos. Bom, os resultados, num período, então, de 5 anos, 24.271 idosos foram internados, tendo como causa principal da internação a diabetes, então já eram idosos que tinham a doença bem acentuada. A maior parte foi composta por mulheres, 54% mais ou menos, e 68% tinham a cor de pele branca. Também verificou-se que os mais velhos, com 70 anos ou mais, representaram a maior parte dessas internações, 54% também. E, como conclusão, considerações finais, esse elevado número de internações por diabetes, com maior prevalência nas mulheres, nos indivíduos de cor branca e nos idosos acima de 70 anos, é preocupante, pois a diabetes, como eu falei no início, é uma doença que poderia ser evitável através de políticas públicas, cujo objetivo seja o tratamento dessa patologia. Como a gente sabe, ela é uma doença que pode ser tratada através de hábitos saudáveis. E é isso, aqui são algumas referências. Parabéns pela apresentação, Felipe. Achei foi bem direta. O recorte temático do tema você fez também para apresentar, para ser mais fácil de analisar, para pegar os 5 anos, ou já é uma análise mais geral de um outro projeto que você está desenvolvendo? Não, foi só para esse evento mesmo. Normalmente eu avalio dados mais longos sobre a diabetes, que é uma doença que eu estudo bastante no meu doutorado, mas eu resolvi pegar um recorte mais específico só para ver o quanto isso ia ser impactante, né? Porque é um número bem expressivo em pouco tempo. Certo. Tá bom, então. Obrigada. Nada. O próximo trabalho é intitulado Impactos da Pandemia nas Condições de Saúde dos Profissionais da Enfermagem Atuantes no Combate à Covid-19. Boa tarde, Aline, dá certo? Apresentar Vai a tela? dar certo, sim. Yasmin vai projetar. Tá bom. Obrigada, viu? Então, como a Aline já falou, né, o título do meu trabalho é Impactos da Pandemia nas Condições de Saúde dos Profissionais da Enfermagem Atuantes no Combate à Covid. Meu nome é Letícia e eu sou graduanda de enfermagem do 6º período da UFRN.
Então, com o surgimento do novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, gerou uma mobilização global em busca de promover menor transmissão desse vírus, já que ele apresenta uma alta taxa de transmissibilidade e não se tem uma vacina ainda que cause a imunização da população. Então, a chegada da pandemia trouxe grandes dificuldades para os serviços de saúde, né? Se teve uma maior sobrecarga desses serviços para atender às demandas dos pacientes infectados. E essas dificuldades acabou trazendo impactos nas condições de saúde dos profissionais, principalmente os profissionais da enfermagem, né, que são os protagonistas do cuidado, ou seja, eles estão em contato direto com os pacientes, estão 24 horas, então a pandemia acabou afetando as condições de saúde desses profissionais. Pode passar, por favor. Então, o objetivo do nosso estudo é abordar os impactos que a pandemia exerce nas condições de saúde da equipe de enfermagem, né, que estão atuando como linha de frente contra o Covid. Pode passar, por favor. É um estudo de revisão bibliográfica, onde foram feitas buscas em bases de dados que estão vinculadas à BVS, né, e foram usadas descritores enfermagem, saúde do trabalhador, Covid-19, e por meio dos filtros período do estudo, né, que 2019 a 2020, e idiomas do estudo, que são inglês, português e espanhol, foram identificados 1.309 artigos. Desses 1.309 artigos, apenas 6 foram selecionados mediante os critérios de inclusão, né? Artigos gratuitos para leitura, artigos que tivessem os descritores pesquisados no título e o resumo, e trabalhos publicados como artigos completos, né, que se enquadrassem no objetivo do estudo. Pode passar, por favor. Então, desses 6 artigos que foram selecionados, 2 deles abordavam acerca da saúde mental desses profissionais, 2 sobre os serviços prestados e 2 da saúde dos profissionais. Então, quando nós fizemos a análise desses artigos, nós observamos que a intensidade do trabalho, né, a carga excessiva de trabalho, assim como as condições de trabalho que muitos profissionais se encontram, causa esgotamento nesses profissionais. E esses esgotamentos, né, são em aspectos físicos e emocionais, e eles se expressam por rebaixamento de ânimo, mialgia, febre, depressão e ainda queda imunológica, né, que isso pode influenciar na vulnerabilidade desses profissionais, podem deixar eles mais vulneráveis ao adoecimento, né, no seu ambiente de trabalho. Então, segundo esse autor, ele traz que esses profissionais, ao cuidar das necessidades de outro, eles acabam subestimando suas próprias. Então, a pandemia, ela também trouxe impactos na saúde mental desses profissionais, né, causando ansiedade por medo de se contaminar, medo de contaminar seus familiares, questão de isolamento, que esses profissionais, eles tiveram que se afastar dos seus familiares, né, por medo de contaminá-los, alteração do sono. Pode passar. Sim, só apresentando essas imagens que eu trouxe do Google, isso. Essas imagens, elas mostram nitidamente, né, marcas deixadas pelos equipamentos de proteção, justamente devido à carga excessiva de trabalho. Então, esses profissionais passam por muitas horas com esses equipamentos e deixam essas marcas, né? Então, isso mostra que os impactos que acabou trazendo na saúde dos profissionais. Pode passar. Dessa forma, né, nós concluímos que a enfermagem, como agente do cuidado, né, quem está ligado diretamente ao paciente, e por também ser a classe, né, que apresenta a maior quantidade de profissionais, né, maior força de trabalho, ela deve ter mais valorização de seu trabalho, incentivo em seu campo de atuação, com equipamentos de proteção e cuidados adequados a fim de garantir uma assistência integral. Pode passar. E essas foram as nossas referências. Obrigada. E obrigada, meninas, pela apresentação da tela do slide.
Meus parabéns, Letícia, pela apresentação. Eu queria só te Obrigada. É bem breve, eu queria só te perguntar se você tivesse que me falar qual a maior importância do trabalho que você realizou e a limitação dele também, os dois polos do seu trabalho. Certo. A limitação, né, porque como é uma temática nova ainda, estudos ainda estão sendo realizados sobre isso, e também porque a gente não encontrou tantos estudos que falassem da saúde por completo dos profissionais, né? A gente achou muito sobre saúde mental, mas a gente queria trazer esses impactos no completo, né, na saúde do profissional. E qual é a outra pergunta? Da importância? A importância dele. Do estudo, né? Isso. Certo. Então, é importante, assim, para se ter conhecimento realmente e reconhecimento, né, dos profissionais que estão todo dia lutando, né, estão lidando com mortes todo dia, então é um trabalho excessivo. É interessante que se tenha conhecimento sobre esses impactos realmente que a pandemia trouxe para a saúde desses profissionais, né? Certo. Obrigada, viu? Obrigada a você. Vou voltar com a Ana Carolina, pedir que ela faça as considerações finais. Eu fui falando brevemente de cada um já, então acabei que cada um eu fiz um comentário mais direcionado, mas de uma forma geral. Eu gostei muito do que foi exposto, foram temáticas bem variadas, a gente não ficou no mesmo tema nem na mesma área, mas todo mundo que apresentou se dedicou bastante nos trabalhos e foi uma troca bem satisfatória, pelo menos ao meu ver, creio que é o de vocês também. E eu saio muito satisfeita. Toda troca é muito bom, né? E é basicamente isso. Os comentários eu um por um. Então, agradeço desde já a todos, né? A Ana Carolina também, que foi nossa avaliadora nesta sala. E aviso que entre 20 a 30 dias estão sendo enviados os certificados de vocês. Fiquem de olho no nosso Instagram, né, o FRN Caju, e também no e-mail de cada um. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tenham uma boa tarde. boa tarde.